Boas-vindas a mais um episódio do Me Conta Sua História, nessa temporada que estamos contando histórias de mulheres e os seus negócios. Você já avaliou o podcast na plataforma de stream que você está ouvindo ou assistindo? Se você me der 5 estrelas, eu vou ficar muito feliz. Se você estiver me assistindo no YouTube, ative as notificações do canal para você ficar sabendo sempre que tem uma entrevista nova. Bora conhecer então a entrevistada de hoje? O episódio de hoje vai falar sobre saúde da pele, cabelos e unhas. A nossa entrevistada, a nossa convidada hoje, ela é uma nutricionista focada então na saúde da pele. E ela vai falar sobre nutrientes e alimentos que podem ajudar em casos de problemas graves como dermatite, psoríase, acne e algumas cicatrizações da pele. O Me Conta Pod tem a honra de receber a nutricionista Karen Terraciano. Muito bem-vinda, Karen. Obrigada. Prazer. Muito feliz que tu aceitou o convite da gente vir aqui conversar sobre esse assunto. Para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, eu e a Karen somos portadoras da DA, a dermatite atópica, que nada mais é que um termo técnico para alergias da pele. E a gente se conhece há muitos anos, a gente estudou junto no ensino fundamental, infantil e médio. E quando a Karen começou a falar sobre a nutrição da pele, me chamou muita atenção porque é algo que eu vivo há anos. Estou com 32 anos, vou fazer 32, mas já me digo que tenho 32. E eu convivo com a DA, acho que desde os 12, 10 anos. E para quem não sabe, eu trouxe aqui a explicação, né, do que é a dermatite. Para quem não sabe, a alergia da pele, a DA, a dermatite atópica, ele é um assunto que hoje é comum. Pesquisei, existe em torno de 22% das crianças brasileiras têm, 7% dos adultos, e ela nada mais é do que uma doença crônica, não contagiosa, mas ela é hereditária, que causa inflamações e coceiras na pele. Ela pode ser leve, moderada ou até mesmo grave. Tudo isso depende da intensidade dos sintomas. E sabe que isso me assusta? Porque, como assim as pessoas não sabem o que é dermatite atópica? E aí, Karen, eu queria que tu começasse falando como que tu convive com a tua DA? Então, é bem difícil, né? Hoje tá muito mais fácil, mas no início, assim, foi muito difícil. Eu comecei também com sintomas, assim, por 10, também em torno dos 15, porque ela vai e volta, né? Sempre. Então, ela é assim. E eu não entendia no início, né? Eu achava que ela ia sumir, pronto, né? E eu acho que muitas pessoas lidam assim, né? Não tem um diagnóstico certo ainda. E aí lidam, ela é uma alergia, vou passar uma pomadinha e vai sumir e tá tudo certo. Sim. E aí ela volta. Exato. E aí essa pomadinha não funcionou, né? Então eu vou em outro dermatologista, ver outra pomadinha e assim vai indo, né? Aí até que de tantos médicos, porque geralmente quem tem dermatite atópica passa por muitos médicos, né? Pesquisei dermatologista, pesquisei alergista, né? Fui em vários médicos, assim. Quando eles me falavam dermatite atópica, isso é dermatite atópica, eu fiquei, como assim? O que é isso? Né? Como assim, né? Aí até eu entender que é uma pele que tem tendência a ter alergia, que atopia no termo médico, né? É alergia e que ela vai se manifestar várias vezes e vai sumir e eu tenho que lidar com essas alergias. E isso até foi assim, eu acho que eu demorei e mais terapia também, psicólogo, né? Tudo. Eu acho que eu demorei uns 10 anos para me aceitar, assim. Então, é realmente bem difícil, né, de lidar e de entender, né, o que se tem, né. E sabe que tu falando, resgatando tudo isso, eu fico até emocionada. Porque é uma luta que a gente tem. Eu fui parar num alergista e eu fiz o teste. Eu lembro muito de como foi fazer aquele teste, que foi horrível. Eu passei 5 dias com várias coisas na minha pele. Também. E aquelas coisas vão te agredindo real, de verdade. Tu não pode coçar, tu não pode molhar, tu não pode tirar. E elas coçam, tu não pode coçar, e elas coçam. Exato, tu não passa pomada nenhuma. E eu lembro, e daí depois disso, eu descobri que eu sou alérgica a tudo.
Eu sou alérgica ao látex, eu sou alérgica ao cobre, eu sou alérgica à penicilina, os médicos. Eu sou uma das talvez, não sei como é contigo, mas eu sou uma paciente que os médicos têm pavor, que fique doente. Eu tive sérias crises. Eu passei 1 ano tendo crise de amidalite. E eu tomei todos os remédios possíveis, porque eu não posso tomar amoxicilina. Eu sou alérgica a perfume, eu sou alérgica a maquiagem. Então, tudo que eu falar aqui, tu vai entender. E é realmente isso, assim, eu já usei diversas pomadinhas. E hoje, eu trato a minha alergia de pele na psicóloga. É engraçado quando as pessoas... Ai, como assim? Porque vem, né? É uma questão... Eu gosto que tu tem um termo que tu usa. A Karen tem vários conteúdos já no @ dela, @Karen Terraciano, falando sobre isso. E tem um termo que tu usa sobre a nutrição comportamental. Não é muito o foco da nossa conversa aqui, mas eu acho que a gente pode começar falando dela. Porque o nosso comportamento, pessoas que têm, né, alergia da pele, é um fundo emocional que a gente demora anos para descobrir. Fala um pouquinho sobre como que o nosso comportamento com a comida influencia nesse sistema. Primeiro tem que explicar o que é a nutrição comportamental, né? Então, todo mundo que chega, eu falo sobre isso, assim, até os pacientes, todo mundo eu tenho que explicar, né? Porque existe a nutrição tradicional, que é aquela mesmo que a gente vê bem em foco biológico, mas agora tem a tendência, né, e está sendo bem estudado, já tem bem validado a comportamental, que é o quê? O aspecto psicológico da alimentação. Então, assim, a relação das emoções, né, e ver a comida de uma forma muito mais ampliada do que só para nutrir o corpo, né? A gente come para socializar com as pessoas, a gente come porque a gente gosta de algumas coisas, outras a gente detesta, a gente come porque a gente é gaúcho, né? Sim, então, o pessoal do Nordeste come totalmente diferente da gente, então a cultura alimentar também é bastante importante, né? A gente come também pelo financeiro, tem comidas também que é mais em conta, outras mais cara, né? Então, tem várias outras coisas que influenciam o nosso redor, assim, né? Então, a comportamental, ela olha para isso, ela olha para o nosso psicológico e para todos os aspectos da nossa vida externos que influenciam no nosso ato de comer, né? Então, as emoções, né? O psicológico também é uma delas. E foi através da nutrição comportamental, estudando, né? Numa pós-graduação, assim, que eu acabei me aceitando. E foi muito incrível, porque eu estava lendo um livro de nutrição comportamental e eles estavam falando sobre o corpo, né? Sobre a pressão estética, toda a questão, né, que a gente vive na sociedade hoje, assim. E aí, falando que as pessoas se odeiam o corpo, enfim. E aí eu pensei assim, peraí, eu odeio a minha pele. Sim. Sabe? Por que eu tô fazendo isso comigo, né? Eu lembro que eu tava lendo um chazinho, lendo o livro. Eu fechei o livro, eu fui para um espelho e eu disse, me desculpa. Sim. Sabe? É muito, muito forte, né? E eu disse assim, me desculpa, pele, por te odiar tanto, por ter dito por que tu vive em mim, por que eu fui escolhida por ter essa doença, por que você é tão vermelha, por que você coça, me desculpa, eu te aceito e eu vou tratar como você merece, sabe? E aí, a partir de aí, eu entendi... Eu sei como água. Eu sei. E eu vou trazer, então, meu relato que eu passei anos da minha vida alisando o cabelo. E pintando a unha. Porque era algo que tinha que ser feito. Sim. Né? Porque eu tinha que me igualar às outras. E eu nunca vou esquecer o dia que eu fui na dermatologista e ela olhou... E era uma dermatologista que me acompanhava desde criança, assim. E ela olhou pra mim e disse assim, tu estás clinicamente proibida de fazer qualquer procedimento estético e muito mais usar química no teu cabelo. É isso que tá influenciando. É por isso que tu tem crises gravíssimas. Gente, uma das crises que eu tive foi eu perdi o movimento da mão. Porque ela inchou, era pus, eu sei que é feio falar isso, mas ela inchou, ela tinha muito pus e eu perdi o movimento da mão. E eu fui parar num hospital, numa emergência, com as médicas me olhando. O que essa guria tem? Não tenho ideia. Pode ser lúpus, pode ser AIDS. Eu, tipo, o quê? Então, eu sei como é que é. Porque é um momento onde a gente se olha, para tá, mas de que jeito que eu sou? Será que sou eu que tô me agredindo? Sabe, quando a médica me falou isso, eu pensei, tá, mas sou eu que tô causando isso em mim? E aí ela, um momento, disse assim, não é tu. As pessoas que fazem tu achar que teu cabelo não é legal, as pessoas que te obrigam a colocar todo dia um pigmento na tua unha,
que também sou alérgica à resina. Então eu super te entendo e concordo. E sabe que tu falando isso, por que a gente não aprende isso antes, né? Porque a gente força a nossa pele, ela não suporta isso, ela não suporta um perfume, mas por que a gente força a usar? Né? Sim, Ou por que a gente não? Porque hoje eu já vejo assim que tem uma maneira de eu conseguir usar. Eu consigo usar por cima da roupa. Exato, eu também. Então, assim, tu vai encontrando maneiras de respeitar a tua pele e também de conseguir lidando com essas situações, né? De poder usar, sim, mas de usar de uma forma diferente das outras pessoas. Se eu usar no pescoço, Deus me livre, eu vou ficar aqui coçando, assim, sabe? Sim. Então, os primeiros médicos que diziam, tu não pode usar brinco, tu não pode usar colar. Aqui, por exemplo, tô usando um colar por cima. Exatamente. Então, assim, tem jeitos de usar, né? E tem momentos também, quando a pele tá mais calma, que dá pra usar, né? E aí eu não entendia isso, quando tu não pode usar isso, não pode... Tá aí o feminino, e eu que me sinto mais bonita, usar um brinco que eu gosto, usar um colar que eu gosto, usar um perfume, né? Um creme, né? Todas essas coisas, assim, que tu vai... Nossa... não sou mais feminina, ele começa a se fechar, né? Começa a ficar com vergonha também da pele, começa a ficar com aquela coisa, por que eu não posso, né? E aí, até você entendendo, assim, que tem maneiras de ser usado e tem momentos também, né? Então, depois, com o tempo, eu fui entender que a pele, né, ali quando ela tá super reativa, ela fica reativa a tudo. É verdade. Então, assim, eu não entendi, eu não tenho alergia aqui ao colar, né? Mas quando eu tô com uma placa, né, de dermatite, ali tá super reativo, ali o sistema imunológico tá ali atucanado e qualquer coisa diferente pode se tornar um alérgeno. Aí eu entendi, então quando eu tô em crise eu não posso usar. Aí quando eu tô sem a crise, tudo bem. E aí eu vou indo aos pouquinhos, né? Então hoje, por exemplo, eu não pude colocar uma maquiagem, né? Então tem momentos que eu posso colocar, momentos que a minha pele aceita. Então isso tu vai aprendendo a lidar e a conviver. Né? E isso é lindo, né? É lindo porque a gente vem falando muito tempo aqui no podcast sobre esse autoconhecimento, né? E basicamente é como se a gente fosse obrigada a fazer isso, né? A se cuidar. E aí eu queria agora entrar um pouquinho na parte da nutrição mesmo. Tem alimentos que nós, portadoras de dermatite, a gente deve evitar ou não? Então, isso é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Porque assim, eu acho que isso aqui tá me causando a dermatite, isso aqui tá piorando o leite, o glúten ou alguma outra substância. Já vi falar de várias comidas, assim, né? A carne, eu acho que a batata, eu acho que é arroz, que as pessoas realmente notam, né? A DA, ela tem bastante relação, como ela é uma doença alérgica, ela tem relação com outras doenças alérgicas, né? Então, a gente tem a tríade, né, da atópica, né, que a gente chama, que é a rinite, a asma e a dermatite. Elas são tríades atópicas e a gente pode ir oscilando ao longo da vida. Então, tem pessoas que têm as 3. Eu tenho as 3. Acho que eu só não tenho muita asma ainda. Agora, tô falando ao longo da vida, acho que a minha asma ainda não veio. Ainda não veio. A minha também eu não quero que venha. Também não. E aí, tem pessoas que vão trocando nessas doenças, né? E aí, sumiu a dermatite, aparece a asma. Deus o livre, eu prefiro continuar com a dermatite. Daí agora começou a aparecer bastante rinite em mim, que eu não tinha. Eu também. Né? É clima. Eu acho que é. Eu também, eu nunca tive... A gente tá tentando... Vou voltar depois pro alimento, mas é engraçado tu falar isso, porque talvez as pessoas que sofrem de rinite e de asma podem ter, um dia, terem também a dermatite atópica. Sim. Então elas oscilam, tem uma ordem geralmente que se segue, mas elas oscilam entre si e pode aparecer tudo junto também. E a quarta, né, que na tríade é mais comum, a quarta é a alergia alimentar. Então é por isso que eu expliquei tudo isso, né, pra conseguir entender, assim, né. Então a alergia alimentar, hoje não se sabe se ela causa a dermatite ou se a dermatite acaba sendo associada a ela, sabe? Porque é tudo muito alérgico, né? Então, assim, com crianças, a gente já sabe que tem bastante relação com leite. Então, assim, a criança apresentou dermatite e outros sintomas, pode ser uma PLV, que é alergia à proteína do leite de vaca. Isso sim, né? Agora, outras, é muito difícil o diagnóstico e a pessoa tem que ir sentindo mesmo, né? E se precisar, se tem realmente uma alergia, a pessoa sente, né? Fez todo o diagnóstico, né? E precisa tirar, a gente tem que ver alimentos para repor esses nutrientes que aquele alimento oferece. Por exemplo, o leite tem cálcio, né? Então, a gente tem que ver outros alimentos para repor o cálcio, né? Que é super importante para o nosso corpo. Sabe que tu falando isso, eu parei de comer carne vermelha, porque eu tive sérias crises de mal-estar mesmo. Aí eu fui em vários médicos.
Não fui na dermato, não passou pela minha cabeça ter ido na dermato. Mas já faz muito tempo isso, acho que faz uns 10 anos já. E eu lembro que uma das médicas que eu passei era uma mulher e ela olhou pra mim e disse assim, tu tem muita vontade de comer carne vermelha? Eu, não. Bem gaúcha, né? Não tem churrasco na minha família, é um dos piores dias, assim. E ela, então, para. Eu disse, mas eu posso? A carne vermelha, sim. A gente vai ter que fazer, então, um acompanhamento sobre B12 e as outras vitaminas, mas não tem problema tu não comer. Tu gosta do frango, tu vai ter que comer mais peixe. Comendo carne, né? E sabe que não tenha crises, mas diminuiu bastante. E, então, assim, existe uma certa relação mesmo, né? E quais alimentos que nos ajudam de uma forma, assim, positiva em momentos de crise? E aí eu quero que tu fale além da água, porque eu sei que a água nos ajuda. Explicar para as pessoas momentos de crise de dermatite, a pele fica extremamente ressecada. Vermelha. No meu caso, eu tenho bolinhas de água, não sei se é assim contigo. Alguns lugares, sim. Alguns lugares ficam com... Principalmente mãos, né? Isso, principalmente dedos. Incham, então, né, a gente não consegue mexer direito. Joelhos, tornozelos e pescoço também. Então, quando a gente tá em crise, a crise é a inflamação da pele, mesmo. Quais alimentos que a gente pode consumir mais nesses momentos? Que não seja água. Sim. Porque a gente tem a sensação de que tá faltando água, né? Água é o essencial, né? Água é o essencial, assim. Mas vamos pensar, a pele ela tá se regenerando ali, ela tá passando por um processo inflamatório, né? E ela precisa se regenerar. Então, diferente da pele de uma pessoa que não tenha, que se regenera daqui em torno de uns 20, um mês, né? A nossa precisa fazer isso pra já, né? Entendi. Então, a gente precisa bastante de alguns nutrientes, principalmente a vitamina C, que vai ali formar o colágeno, formar a pele de novo, né? Então, vitamina C a gente encontra em frutas cítricas. E aí, como é que a pessoa vai comer? Porque a fruta é ácida, tu vai cortar, vai arder a mão, vai machucar. Como é que tu vai fazer isso, né? Então, tem algumas dicas, tu pode pedir para alguém, né, cortar, ou pode colocar luvas, tomar se tem alergia também, às vezes, na boca, né, tomar num canudo, alguma coisa, mas a vitamina C, ela é essencial nessa fase, né, principalmente ela, assim. Aí a gente também precisa de zinco, né, porque às vezes ali a ferida, como aconteceu contigo, né, de infectar. Então, a gente precisa de alguns elementos também que ajudam o sistema imunológico, né, a combater, já que a pele tá ali aberta, exposta, né, a todo tipo de vírus, bactérias, né. Então, daí a gente precisa também ali o zinco, que a gente encontra principalmente nos grãos de farinha ali, aveia, né, chia, linhaça, enfim, né, são esses os principais, assim, né, vitamina D também bastante importante, o selênio também, selênio na nossa castanha do Pará, né. Tá. Então... Então, esses elementos, esses nutrientes e alimentos é o que a gente pode consumir nesses momentos, assim. Eles provavelmente não vão fazer milagre, né? Não vai ser da noite pro dia. Não, a cicatrização, né, a regeneração da pele não é da noite pro dia, né? Vai demorar um tempo ali, mas as pessoas notam que acelera, fica mais acelerado, assim, a regeneração, né? E existe uma dieta padrão para as pessoas que são portadoras, mas não estão em crise? Padrão não tem, porque a gente é muito humano, né? Como a gente estava falando, a gente é social, né? A gente é cultural, padrão não tem como ter, né? E até a questão aí que tu falou das restrições, a gente tem que fazer 2 pesos, 2 medidas, principalmente com a nutrição comportamental, né? Que, eu vou cortar uma coisa que a pessoa gosta muito, né? Isso vai estressar mais ela, vai engatilhar a dermatite, né? É mais fácil, talvez, às vezes, até não cortar, para não ter esse sofrimento, tentar outras estratégias, do que, se não for uma alergia, né? Da alergia a gente tem que fazer algumas medidas ali para daí sim, tem que cortar, né? Mas daí a gente tem que fazer todos esses 2 pesos e 2 medidas, né? Para isso não ser um gatilho de mais estresse e de estresse gerar mais crise. Ou seja, as pessoas que são alérgicas, elas precisam levar uma vida boa. Eu lembro que uma vez uma dermata até me falou assim, ela disse, o tratamento... Eu acho que eu não lembro em que época que eu tava, mas eu disse, não tem tratamento. Porque chega uma hora que tu te estressa, né? Tem uma hora que tem momento que tu, para, eu não aguento mais, eu não consigo sair na rua, eu não consigo ir tomar um banho de mar, banho de piscina muito menos, tomar banho de sol, que isso, sabe? Eu sou alérgica a repelente. Isso é uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Minha pele reagiu há pouco tempo. Cara, como é? Então, vou fazer uma trilha. Não posso mais. Porque se eu tenho que botar, ou se eu for botar o repelente, tem que ser por cima da roupa.
né? Uhum. E eu lembro que ela falou assim, Tainá, o tratamento certo é um spa. Onde tu bota um roupão que não é lavado com amaciante, muito menos sabão em pó, tudo hipoalergênico, e tu vai pra natureza, tu vai ficar longe do estresse, vai ficar longe de tudo que te contamina, vai comer coisa boa. E eu lembro que eu fiquei assim, mas em que vida que eu vou ter esse privilégio desse tratamento? Então a gente resume que, na verdade, o tratamento é uma vida saudável. E quais as dicas para ter uma pele saudável? Nutricionais ou em geral? No geral. No geral, então. Bom, primeiro é a questão do estresse, sim, né? E também de tu se adaptando, né? Conforme o que tu sente. Porque a dermatite, vou falar específico da dermatite, Sim. né? A dermatite, ela é um defeito de barreira. Então, tudo como é como se fosse um telhado, vamos pensar assim, um telhado com goteira, né? Então, tem alguma coisa ali que tá entrando água. Então, tudo vira alergênico, né? Então, tem esse defeito ali, né, de barreira. Então, tudo vai ser alergênico. As pessoas não entendem, qual é a causa disso aí? Qual é a tua alergia? Elas querem uma, né? Só que é multifatorial, né? Tem que tratar o psicológico, tem que pensar numa atividade física que você gosta, não precisa ser qualquer atividade física. Tomar bastante água, né? E comer frutas e vegetais, que são as fontes de mais vitaminas que a gente consegue para nossa pele, assim. São as fontes, assim, comer diversificado, né? Cada dia uma diferente e tal, você consegue mais fontes de nutrientes para ter uma pele saudável. E querendo ou não levar uma vida saudável, né? Porque, sabe que tu falou de esportes, dependendo do momento em que eu estou, eu não consigo suar. Porque isso também, sim, eu também. Me traz uma sensação horrível. Coça, horrível. Né? Coça. O suor coça. E dependendo da roupa que eu tô usando, ela me pinica e eu fico, me tira daqui. Mas é legal tu ter falado isso. E, ou seja, a verdade é que o nosso comportamento com a comida, ela pode influenciar as nossas alergias. Tanto de pele, como, que é a dermatite que a gente tá falando, como a acne também. O nosso comportamento? Isso. Diz emocional? Ou com a pele, não, com a comida. O quanto que a gente come, o que a gente come. Essa relação, ela influencia na saúde da nossa pele? Sim, sim. A acne também é uma doença inflamatória, assim como a dermatite, né? Só que ela se manifesta de outra forma, né? Ela é uma doença de uma, digamos assim, tem muito mais bactérias da acne, né, nessa pele, a pele é mais oleosa, e aí a forma, né, ela se prolifera aquela bactéria, né? E aí forma a acne, né? E aí tem alguns alimentos específicos que vão gerar mais gordura na nossa pele. Que é o contrário da dermatite, que é seca. Entendi. Né? Então, assim, esses alimentos que geram mais gordura, a gente tenta evitar, a gente tenta diminuir, para a pessoa sentir essa melhora, né? Mas uma coisa que tem em comum com todas as doenças de pele é a questão do intestino. Então, a gente às vezes tem que sair da pele para olhar lá para o nosso sistema digestório. Tá tudo certo, né? Tá fluindo bem, não tá? Né? Então, sempre todas as doenças de pele, a gente olha para o intestino. E aí, pra gente encerrar a nossa conversa, eu sempre peço para as convidadas trazerem uma dica. A gente tá falando sobre mulheres e negócios, mas hoje eu queria que tu trouxesse uma dica para as pessoas como nós. Da tua experiência. E aí eu quero começar. Hoje eu vou dar a minha dica. Nutre a sua pele. Se você tem pele seca, você sofre de dermatite, ou mesmo de alergia, de acne, né? Por experiência própria, assim, eu não me hidratava. Eu não cuidava da minha pele de fato, de verdade, assim. Até onde eu tive dificuldade de encontrar o hidratante que me ajuda. Mas hidrate a sua pele. A minha dica é essa, assim. Cuide de você. Da sua pele, do resto, do corpo, da mão, do pé. E então, Karen, qual é a dica que você dá? Para uma pessoa que tenha... Isso, que tenha a mesma coisa que nós, a mesma experiência. Bom, é que tem tantas, né? Mas a principal, assim, que você acha? Primeiro é aceitar e saber quando a pele, né? Conseguir, assim, como é que eu vou explicar? Saber o nível de tolerância da pele, né? Do que você vai fazer ou não. Então, assim, adaptar a sua vida a ela, porque daí ela sossega. Como eu estava explicando quando eu me emocionei, né? Sim. Que eu fiquei 2 anos sem crise depois que eu pedi desculpa para ela. Sim. Então foi muito, muito louco. E eu comecei a aceitar, né? Então isso aqui eu não posso, eu posso moderadamente, agora eu posso, agora eu não posso usar isso. Então,
E aí isso foi fluindo de uma forma tão boa, assim, que valeu a pena. Que valeu a pena. E é isso que eu indico. Muito obrigada, Karen, pela tua participação, por ter aceitado o convite, confiado aqui. E você, muito obrigada a você que está nos assistindo, que está nos ouvindo. E lembre-se, daqui a 15 dias a gente tem uma história e uma entrevista inédita. Tchauzinho!